Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Horus em Foco, no quadro Horus em Foco Reflexão. E hoje iremos tratar um tema que é a lei da semeadura. A gente vai problematizar a lei da semeadura, que ela é defendida por muitas religiões, inclusive por pessoas não religiosas, e que basicamente ela está ancorada na seguinte conceituação: aquilo que você planta, você colhe. Dá para pensar também na lógica: aqui se faz, aqui se paga. Enfim, tudo que vai volta. Então, essa lei da semeadura, muitas religiões, muitas concepções filosóficas, de alguma forma, defende essa lei. E o vídeo de hoje, ele está dentro de uma lógica que eu não vou focar muito em várias religiões, em várias concepções religiosas, mas eu vou trabalhar dentro da Bíblia alguns textos que eu irei estar citando esses textos, trazendo para vocês exatamente a passagem, para você depois pesquisar, para você fazer as leituras que você precisa e ver se você concorda ou não com a minha leitura. É uma leitura bem livre mesmo, né? E que você também, se você quiser, conforme você for assistindo, pausar o vídeo, pegar ali a Bíblia, conferir a leitura e já ir fazendo a sua reflexão, as suas anotações, também fique à vontade. É um momento para estudar, para você refletir. E eu vou fazer dois momentos. Eu vou fazer um primeiro momento, que eu vou estar trazendo vários textos aleatórios da Bíblia, para pensar aí a lei da semeadura. E depois eu vou trazer um texto específico para, de alguma forma, finalizar essa reflexão. Então vai ter a parte 1 e a parte 2. Basicamente é isso. Então, antes de iniciar, peço a você que possa nos seguir nas redes sociais, nosso canal Horus em Foco. Estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. No Facebook, você vai encontrar nosso canal como Horus Horus. No Instagram, no TikTok e no YouTube, Horus em Foco. Então que você possa seguir, curtir os nossos vídeos, compartilhar as nossas publicações, que ajuda cada vez mais o nosso canal a conseguir alcançar um pouco mais de espaço, de pessoas. Claro, se assim você gostar da reflexão e entender que vale a pena partilhar com outras pessoas. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos para a nossa reflexão de hoje. Então, primeira passagem que eu vou citar aqui para fazer ali um comentário está em Gálatas 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o primeiro momento olha só que interessante para a gente já ir começando a pensar as questões. Algumas pessoas interpretam a Bíblia de forma literal. Então, o que está escrito, da forma que está escrito, cada palavra, cada vírgula, foi exatamente isso que Deus quis dizer, que Deus colocou, e é isso.
é interpretação literal, os pingos nos i, não tenho o que tirar, não tenho o que pôr, né? E pronto. Só que eu já comentei com vocês várias vezes que a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto, dentro de um cenário histórico, político, religioso, econômico totalmente diferente do nosso. Valores daquela época não eram valores de hoje, nem todos os valores daquela época eram de hoje, e muitos valores de hoje também não eram daquela época. Então, a gente ter uma visão literal da Bíblia acaba sendo um pouco problemático. Tem algumas pessoas que acreditam que a lei de Deus, como Deus é, dentro dos conceitos teológicos, onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, tem todo o poder, e a gente pode problematizar isso em algumas visões teológicas, tem todo o conhecimento e está em todo lugar. Dentro dessa visão, Deus é o Senhor dos céus e da terra, então a lei do mundo é a lei de Deus. A justiça do mundo é a justiça de Deus. Então as pessoas acreditam nessa lógica. E essa lógica, a própria Bíblia, ela não defende essa lógica. A gente poderia pensar várias passagens aqui para problematizar isso, mas quem dera Deus, o Deus cristão, o Deus amor, o Deus de Jesus Cristo, fosse o rei, fosse o governante dessa sociedade. Que essa sociedade seria totalmente diferente. Os valores seriam outros, as práticas seriam outras. A gente viveria num mundo, não caótico, mas um mundo cosmológico, um mundo de harmonia, um mundo, talvez não um mundo pacífico, mas um mundo de paz. Porque o rei justo, digno, ele estaria governando. Mas não é assim que funciona. A própria Bíblia vai falar, né, sobre o príncipe deste mundo, a ideia de que este mundo é governado por forças espirituais que não são necessariamente as de Deus. Existe a questão do mal. O mal está presente nessa realidade. A gente poderia trazer aqui várias reflexões sobre o mal, inclusive em algum momento eu posso problematizar isso, mas o mal e o bem estão nesse mundo. Então nem sempre as coisas boas irão prevalecer. Às vezes o mal, as coisas negativas, elas irão irromper e se fazer presentes. Então nesse sentido, a gente pode entender que esse mundo ele é governado por várias forças, por várias tensões, que o Deus amor absoluto, ele não governa sozinho. E ele também, mesmo que ele governa, a gente pode pensar no princípio da liberdade, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a liberdade, significa um espaço para o bem e para o mal. Ou para alguma coisa que não pode ser categorizada entre bem e mal. Uma visão mais complexa dessas polaridades, né? Então, dado isso, olha só, a passagem diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em nenhum momento essa passagem está deixando evidente que está falando desse mundo. Só está dizendo que não se pode zombar de Deus, e talvez na sua relação com Deus, ou quando Deus for o Senhor absoluto daquela realidade, você vai ser responsabilizado pelos seus atos. Não necessariamente que nesse plano, nesse modelo, nessa história, tudo que você fizer de errado, você vai ter uma punição. Ou que tudo também que você fizer de certo, de bom, você vai ter também um ganho, uma bonificação.
Olha só, então, né? Vamos continuar. Agora é João 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Você vê que a passagem ela está trazendo uma relação de causa e efeito, mas ela não coloca que necessariamente será nesse plano. Só está dizendo que você vai um dia, em algum momento, em alguma circunstância, ser responsabilizado. Não necessariamente nesta vida e nesse plano. Vamos para mais. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Isso está em Colossenses 3:25. Então, ele está dizendo aqui dentro de uma lógica de proporcionalidade. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção. O que significa dizer isso? Quando Deus for o juiz, ele não vai ter divisões seletivas que imperam nesse mundo. Então, nesse mundo, por exemplo, tem uma seletividade de classe. O pobre não é da mesma forma responsabilizado como o rico. Quando o rico é responsabilizado pelos seus crimes, na maioria das vezes, o pobre ele é responsabilizado. Claro que existem pessoas impunes, mas muitas vezes, inclusive, ele é até super responsabilizado. Enquanto muitas vezes os ricos, com mãos sujas, sendo pessoas flagradas, claramente corruptas, corruptas e criminosas, ficam impunes. Então a gente tem uma questão de classe, tem uma questão de raça. As pessoas brancas não são punidas da mesma forma que as pessoas negras. Tem questão de gênero. Muitas vezes os homens se beneficiam, enquanto as mulheres, mesmo inocentes, muitas vezes elas são responsabilizadas por crimes que elas não cometeram. E a gente poderia trazer vários exemplos. O que isso significa? Que não está falando desse plano. Quando o juiz justo for aquele que tiver o controle, né, que tiver o controle do juízo, do julgamento, da punição e também da premiação, aí a gente vai ter aí uma regulação em que esse juízo não vai ser seletivo. A gente sabe que a imparcialidade deveria ser um critério da justiça, mas é uma das coisas mais raras de acontecer. Na hora de julgar um réu, na hora de fazer uma dosimetria da pena, quanto tempo ele vai ser responsabilizado, aonde ele vai responder a sua pena, é muito inocente acreditar que todos os juízes são totalmente imparciais, que não tendem para um lado para o outro, que não tem uma relação ou uma correlação de forças na hora que ele está julgando, quem ele está julgando. Então, nesse sentido, essa dosagem, essa justiça, ela não acontece. Mas, certamente, quando Deus for o juiz, o Deus que é o juiz justo, aí sim a gente poderia dizer que essa realidade de fato iria se efetivar, de todos serem julgados sem exceção e sem seletividade. Então essa passagem que eu li agora está em Colossenses 3:25. Mais uma, essa está em Provérbios 11:18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Então você vê, quando você fala da lei da semeadura, você não está apenas falando em responsabilizar os maus, no sentido punitivo, mas também de premiar o bom. E quanto
E quantas vezes a gente percebe que pessoas boas, que fazem o bem, que acordam cedo para trabalhar, que não roubam, não cometem corrupção, e muitas vezes por serem pessoas boas, generosas, aí sim que elas são enganadas, que as pessoas se aproveitam dela, que as pessoas são oportunistas e essas pessoas boas vão ficando para trás. Muitas vezes a lógica desse mundo é que os mais perversos, os mais corruptos, é aqueles que certamente se darão bem. Por isso, duvide, desconfie muito. Não estou falando que isso se aplica a todos os casos, mas desconfie muito sobre aqueles que acumularam muitas riquezas, que têm muita fama, que têm muitos bens. Porque na lógica desse mundo está claro que boa parte daqueles que são beneficiados não são por mérito, são por demérito, corrupção, esperteza, oportunismo, tirar vantagem indevida, má fé, enfim, é isso. Essa é a lógica desse mundo. Olha para a sua realidade e você vai perceber que essa é a realidade. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Aqui já dá uma ideia de juízo final. Lá, no fim dos tempos, naquele momento em que esse mundo, dentro de uma lógica cristã, judaico-cristã, principalmente cristã, pensa, assim como também a gente pode dizer que o islamismo pensa, o espiritismo, outras religiões também vão nessa lógica. Nesse momento, talvez dentro da lógica do karma, que é mais ou menos a linha espírita, mas também na lógica de um momento de você passar limpo a história. As boas obras, as más obras, colocar isso numa balança, né, dentro da imagem do Antigo Egito, a deusa Maat, ela também é essa juíza que vai colocar o coração das pessoas na balança e ver para onde ele vai pender, para saber se de fato esse coração foi um coração justo ou foi um coração, né, com aparente justiça, mas que lá na essência tinha as piores das intenções. Diante dessa balança não tem mascaramento. Diante desse juízo final não tem como ser falso, enganar aquele ser que é onisciente, que tudo vê. Então, nesse sentido, haverá uma retribuição àqueles que fizeram bem, né? E uma responsabilização daqueles que fizeram mal. Quando Deus for o juiz, quando estiver diante de Deus, diante dos homens, diante dos juízes, diante do sistema judiciário, diante do sistema econômico, das escolas, dos institutos de conhecimento e de formação, não necessariamente você vai ser premiado devidamente, corretamente, de forma meritória, tá bom? Vamos lá, mais uma passagem aqui. Agora está em Gálatas 6, do 7 ao 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Eu já tinha lido essa passagem e continua. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso aqui é interessante porque dentro da maioria das concepções cristãs, quando se fala de semear para o Espírito,
semear na lógica do espírito, nas coisas do alto, fala muito daquilo que seria, que concorreria com a obra do Espírito Santo, que é a santificação. Então, aqueles que semeiam bem, que também se santificam, iriam estar em comunhão com esse Espírito. Mas também, a gente poderia pensar esse Espírito, que não uma coisa não contradiz a outra, como a lógica. As pessoas que cultivam o Espírito são as pessoas que cultivam a alma. Em outras palavras, são as pessoas que cultivam a virtude, os valores, a ética. Essas pessoas, elas se tornam pessoas do alto. Elas são superiores. Mesmo que elas sejam passadas para trás, que por ser ético, num jogo, muitas vezes ser ético é perder o jogo. Muitas vezes ser ético é perder um campeonato. Mas ser ético e perder o jogo e perder o campeonato pode ser um resultado, uma consequência, mas você não perdeu a sua dignidade. A dignidade, a integridade não deveria ser algo precificado. Nós não deveríamos em nenhum momento abrir mão da nossa honestidade, da nossa ética. Então o espírito também aqui é o lado ético, é o lado de você não se vender para conseguir conquistar aquele prêmio, aquela conquista, aquela riqueza, por meios ilícitos, por meio da corrupção. Poucas pessoas se encontram nesse lugar dessa retidão do espírito, né? Então, para que esse Espírito Santo, falando do ponto de vista religioso, se esteja presente com você, você precisa ter uma conduta espiritual de escolhas, de decisões coerente com a ética. Senão esse Espírito não vai se fazer presente. Ele não vai estar ali te inspirando, vamos colocar assim. Outra passagem, Gálatas 6, do 7 ao 8. Na verdade, essa passagem eu já li, só que ela está agora numa outra versão. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Olha que interessante aqui, essa diferença. Tem um ponto muito bacana, que aquele que busca satisfazer a natureza humana. Em que sentido ele está colocando aqui? Eu entendo dessa forma. Satisfazer a natureza humana não é você, por exemplo, buscar se alimentar quando você tem fome. De você se aquecer quando você tem frio. Isso é bom, é necessário para a manutenção da vida, do seu corpo. Mas aqui está numa lógica de você ter um prazer, por exemplo, que ele é um prazer que geralmente gera desprazer no outro. Um prazer que para você pode ser prazer, mas para o outro pode ser violência. Então, você satisfazer a sua natureza, muitas vezes, quando a sua natureza, quando o seu gozo, quando o seu prazer significar o desprazer do outro, é melhor você até ter um gosto amargo. É melhor, dentro da ética, você vai pensar no bem comum acima de tudo, e não no seu prazer acima de tudo. Isso é egoísmo. Então, aqui é essa lógica. Muitas vezes menos é mais. Não vale a pena ter prazer a qualquer custo. Não vale a pena. O prazer tem que ser prazeroso para todo mundo. E dentro de uma lógica ética, sem corrupção, sem violência,
sem forçar e enganar alguém para satisfazer as suas necessidades. Né? Então, essa é a lógica. Então, aquele que vive para agradar o espírito, aquele que vive dentro da ética, que pensa no outro, não apenas em si, que pensa na comunhão, na coletividade, esse, de fato, vai colher a vida eterna. A vida eterna pode ser a vida pós-morte eternizada, porque você mereceu esse prêmio, mas pode ser a continuidade da vida das pessoas que quando você tem um prazer coletivo, a vida está sendo gerada. A satisfação, a alegria, a felicidade. Quando você tem um prazer egóico, narcisista, isolado do outro, você pode estar necessariamente gerando a sua morte, do ponto de vista humano, ético, e a morte do outro, porque você está violentando o outro. Você está enganando o outro. Então, é nesse sentido que dá para você entender também essa lógica. Mais um aqui. Olha que interessante. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você percebe que ali, às vezes as pessoas ficam pensando muito na questão, imoralidade sexual, orgias, bebedeiras. O problema não está nessa visão moral dessas questões. Porque dá para concluir, então não é jamais beber, é jamais ter relações sexuais. Na verdade, o que está sendo dito mesmo é, se você tiver uma bebida no controle, no equilíbrio, que você nem fere ao seu corpo, a sua mente, a sua alma, nem a do outro, não tem problema. Quando existe uma bebida equilibrada, respeitosa, e que as pessoas conscientemente, deliberadamente escolheram beber e se divertir daquele momento, também curtindo da presença do outro, não tem problema. O problema é quando você sai da sanidade ou você tira a sanidade do outro para se aproveitar dele de forma leviana. Roubar um dinheiro, abusar da pessoa. Aí que está o problema. Então, o consentimento, aquilo que é consentido, ele está dentro de uma lógica de que é ética. O mais importante é o consentimento, não a questão do sexo ou da bebida. As pessoas muitas vezes elas focam no sexo e na bebida, e mesmo sóbrias, muitas vezes sóbrias, elas também enganam, manipulam e cometem a corrupção. Então o mais importante não é a sobriedade ou a não sobriedade. O mais importante é, claro que se você perder a sobriedade, você pode incorrer em desrespeito no outro. Mas conscientemente isso também acontece. Então o segredo está, consciente ou inconsciente, que você busque a comunhão, a ética, o respeito. E muitas vezes as pessoas imorais, entorpecidas, é porque elas o são também na sua sanidade. Muitas vezes o beber, o entorpecer, ele na verdade extrapola, aflora aquilo que nós temos de pior. Assim como também aquilo que nós temos de melhor. Porque cai as máscaras. Então não necessariamente porque você está entorpecido, você vai ser incoerente, você vai ser desumano. Na verdade, aquilo só vai ajudar a potencializar o que já estava dentro de você.
na maioria das vezes. Então, é isso que está sendo colocado aqui. Não herdarão o reino de Deus, o reino em que Deus é Deus, no reino em que Deus de fato manda, governa, e não esse reino. Por isso que a lei da semeadura tem que ser ressignificada, reinterpretada, para a gente entender da onde, em que momento, aonde, em que circunstância ela se aplica, né? Mais um aqui, que é a continuidade desse trecho que eu li. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha só que interessante. Reforça o que eu falei anteriormente. Quando há domínio próprio, quando você não é escravo dos seus instintos, quando você não é escravo do seu egoísmo, você vai viver coisas dentro de uma lógica do equilíbrio, da comunhão, da coletividade, que você não vai incorrer em abusos, em corrupção e manipulação. E nessa lógica, você não vai ser imoral, nem vai praticar imoralidade. Mesmo estando fazendo determinados comportamentos que por muitos, quando ele olha só para o comportamento e não na intenção e não na conduta, ele olha só para o fato em si, ele classifica como pecado, como errado, como imoral. É muito mais do que isso. A gente precisa ser um pouco mais inteligente para entender essa lógica. O segredo está no domínio próprio. Não é dominar o outro para atender os seus interesses. É dominar os seus instintos, a sua negatividade, o seu egoísmo, para não abusar do outro. E para promover para o outro amor, alegria, paz, coisas boas, coisas longínquas, fidelidade, mansidão. Fidelidade, lealdade são palavras excepcionais. Poucas pessoas, de fato, são leais e fiéis a todos os seus. E às vezes ser fiel e ser leal eu falhei, não fui fiel. Mas sendo leal, eu vou diante da pessoa que eu amo, que eu respeito, e eu vou colocar para ela as minhas falhas. Vou permitir que ela escolha se ela quer se reconciliar, se ela não quer mais continuar, se aquela relação está sendo boa para ambos ou está sendo boa só para mim. Não é legal você estar numa relação que está sendo boa só para você. Se você percebe que não está sendo boa para o outro, a lealdade, a fidelidade significa que você vai se preocupar com o outro tanto quanto se fosse se preocupar com você. Fora disso é egoísmo. Fora isso é narcisismo. Então, essas são as questões que a gente poderia pensar. E deixa eu ver se eu coloco aqui mais algumas leituras. Vamos lá, dá para pegar mais algumas. Os boreanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso aqui é interessante. Eu falei no início, tomar cuidado com leituras literais. A Bíblia, ela tem que ser entendida dentro de um todo. Se a gente pegar passagens isoladas e não ver todo um contexto e inseri-la, a gente vai cair em interpretações erradas, errôneas e muitas vezes em crimes. Então, reconferir, reler, ler o texto todo, o que vem antes, o que vem depois, Antigo, Novo Testamento, é importante para pegar esse valor, essa comunhão, esse consenso maior dentro de uma totalidade. Não é pegar as partes fora do todo,
mas é a parte dentro do todo, para ela fazer sentido maior, e aí você ter ali uma interpretação mais coerente com aquilo que está no coração de Deus, autor das Escrituras. Cada um deve decidir. Essa outra que eu li está em, acabei não falando, Atos 17:11. Agora eu vou para 2 Coríntios 9, do 7 ao 8. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Sensacional. Essa lógica, eu vou acumular, teologia da prosperidade, eu vou ficar rico, eu não tenho que compartilhar com ninguém, quanto mais eu tiver, melhor. Cara, isso aí nunca foi cristão e nunca vai ser. Isso aí é do capeta, é do demônio. Se é que o demônio capeta tem culpa nisso. Isso aí, na verdade, está no seu egoísmo, no seu narcisismo, e que você pega a Bíblia para justificar, para usar como amuleto, ou como muleta da sua corrupção, que é o que muitos fazem. Usam a Bíblia como instrumento do seu pecado, do seu egoísmo, e traem a palavra. Então, na verdade, primeiro, não dê por obrigação, dê de coração. Mas não está dizendo que você deve também acumular de coração. Porque o acumular de coração é egoísmo. E a Bíblia, a palavra de Deus, do Deus amor, é coletivo. É amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a lógica evangélica. Se você está na lógica do acúmulo, eu, em primeiro lugar, pensar nas minhas necessidades e não na do outro, isso aí não é a lógica cristã. É claro que eu não vou pensar em mim, ou melhor, no outro, quando esse outro me pisa. Eu tenho que pensar em mim. Mas não é que em todos os momentos eu vou pensar em mim como critério. Dentro da lógica cristã, não. Eu tenho que colocar sempre na perspectiva que o meu bem e o bem do outro estão na mesma proporção. É o equilíbrio. Isso é o coletivo. Eu não sou mais importante do que o outro não é mais importante do que eu. Buscar relações saudáveis, equilibradas, em que haja a construção de ambos. Então é isso que a passagem está colocando. Deus ama quem dá com alegria. Quem quer dar, quem quer se doar, quem é generoso por opção, por escolha, por livre decisão, e não porque, senão não vou ganhar o reino dos céus. Aí você saiu da lógica. Você está buscando o reino dos céus por gratificação, por interesse, e não por amor. O amor, ele é algo também que exige um desprendimento, uma renúncia. E por mérito justo, o justo mérito, você diante de Deus vai ser compensado por essa ação. Então, o verdadeiro amor, o verdadeiro bem, ele é coletivo. Ele é coletivo. Eu fico feliz pelo outro tanto quanto por mim. Essa é a lógica do Evangelho. Essa é a lógica de Jesus Cristo. Né? E para finalizar, hoje eu vou colocar essa passagem de 2 Coríntios 8:4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Essa passagem, eu acho que ela traz um pouco aquilo que foi falado anteriormente, que é de você pensar a lógica da comunhão, da alegria, da felicidade como algo coletivo. É até possível ser alegre e ter gozo e prazer sozinho, mas ser feliz
é algo coletivo. É na comunhão dos santos, com Deus, com a natureza, com os animais. A felicidade, ela é coletiva. O prazer, a alegria podem ser e muitas vezes são individuais. Mas o prazer e a alegria coletiva é a felicidade. Essa é uma coisinha importante aqui para a gente pensar. Então, hoje ficamos por aqui. Falamos sobre a lei da semeadura, problematizando, refletindo sobre esse tema. E espero que você goste, espero que você possa compartilhar com seus colegas, com seus amigos, amigas. E não se esqueçam que vai haver a parte 2 dessa lei da semeadura. E aí vai ter um texto especial, também da Bíblia, para a gente encerrar essa reflexão. Então é isso. Até um próximo encontro. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.